Senhor faz a gente ter algumas reflexões. Eu falei assim, Deus, de fato, a gente se suja, de fato, a gente se suja com muita coisa. E aí eu falei, Deus, como vencer esse gigante se às vezes somos nós mesmos que alimentamos ele? Então, quem puder, pode se sentar, meus irmãos, não precisa ficar de pé, mas abra a tua Bíblia, porque a única forma que eu encontrei de não alimentar esse gigante, de vencer ele de fato, é através da palavra. Não tem fórmulas, não tem fábulas, não tem receita. Se a gente não fizer uso da palavra, irmãos, esse é um gigante que a gente vai vencer ele hoje, vai sair daqui muito contente, mas eu te garanto que ao acordar amanhã você vai ser tentado a alimentar esse gigante na sua vida. Então que pela palavra a gente possa vencer ele. E vai se encontrar a palavra, né, do gigante de hoje, que é sobre a mentira, e esse é um gigante que a gente precisa vencer ele todos os dias. Vai estar lá no seu capítulo 3, no versículo 9 ao 10, que diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí eu fiquei. Jesus vem falando aqui conosco sobre ser nova criatura, sobre sermos novos. E aí, eu meditando, eu estou começando a ler novamente a palavra, e teve algo que chamou muita atenção e me deixou muito impactada quando eu estava lendo, que está em Provérbios 6, 16 até o 19, mas eu vou ler para a gente ganhar tempo, e os irmãos se atentem a essas palavras. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue de inocentes, corações que maquinam planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha difamações, e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Irmãos, vou falar que quando eu fui estudar essa palavra não foi fácil não, sabe por quê? A gente se pega fazendo algumas delas. A gente se pega, vamos olhar para nós mesmos e falar: Jesus, para a gente vencer esse gigante, a gente precisa parar de alimentar ele dentro de nós mesmos. Aleluia. Então tem muito gigante aqui que eu quero aqui liberar uma palavra e você falar para mim que nunca mais ele se levantou. Só que esse gigante em específico é um gigante que a gente alimenta. E eu vou falar para vocês, gente, é que assim, quando eu ler aqui, eu vou falar o que eu estudei, eu ficar assim: Jesus, me dê condições de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração de verdade. E que de fato a gente tome posse de que o velho homem, ele morreu. E que a gente entenda que nós somos novas criaturas em Cristo. E que a gente não pode praticar as coisas que são velhas. E a mentira é uma delas, é no velho homem. É o velho homem. Enquanto a gente não entender que ele fez tudo novo, e quando eu desci as águas e se levantei, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Só que às vezes esse velho homem que a gente colocou lá insiste em se levantar. E aí vocês vão entender que são em pequenas coisas. Mas vamos falar sobre esse gigante específico. E eu fui buscar mais sobre, irmãos, e existem vários tipos de mentira. Então por isso que quando eu falar, não entenda que é nenhuma indireta. Em alguma delas você já pegou e você já fez. Então não é uma indireta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então se até hoje eu pratiquei, amanhã é uma escolha minha continuar ou vencer esse gigante de uma vez na minha vida e ser uma nova criatura em Cristo. E eu fui buscar conhecimento, e não existe só a palavra mentira, mas ela vem envolvida com outras coisas que te levam a mentir. E a primeira delas é o engano. E aí eu falei assim: Jesus, e a palavra, a gente está aqui estudando Gênesis, e como foi que a serpente enganou? Então, a palavra, irmão, ela se casa. Pode ver que tudo que, às vezes a gente não entende, mas a vida da pastora
conectada com o Senhor, porque se a gente reparar até o que a gente está fazendo aqui de propósito, tudo se encontra, nos direcionando o quê? Para a leitura da palavra e para o início de todas as coisas. A serpente engana. Então, se eu engano alguém, eu estou mentindo. E nós estamos num tempo onde falar a verdade é cafona. Se você fala a verdade para alguém, você está fora. Se você é sincero com alguém, a pessoa já não olha mais para você com os mesmos olhos. Porque a nossa raiz pecaminosa, ela se alimenta da mentira. Então o mentiroso está sempre em alta. E quem fala a verdade está sempre sozinho. Porque está mudando os valores. Está mudando-se os valores. Quem mente tem muitos amigos, anda no meio de todos. E quem fala a verdade vai andar sozinho. Então quando eu fui ler e estudar sobre, eu falei, Jesus, como vencer esse gigante na minha vida no ano todo, Jesus? Porque a inveja, irmãos, é fácil. Se eu olhar para Cristo, eu não olho para o que está acontecendo para a vida do meu irmão, não vou ter tempo. O evangelista falou hoje, irmão, quantas das vezes nós estamos fazendo o quê? Deixando para depois. Só que assim, irmão, o tempo de Deus é diferente do nosso. E aí a gente reclama para Deus de bênçãos que somos nós que estamos retardando. O Senhor está assim, filho, endireita, filho, para de olhar para quem está ao seu redor. Olha para mim, segue. A gente está perdendo tempo. Então tem gigantes que é falta de atitude nossa. Eu fui confrontada na minha casa. Eu falei, Jesus, tem gigante que eu não venci ainda porque eu preciso me posicionar. Eu preciso lutar contra ele. Nós temos um cenário aqui, quando tinha um gigante ali se levantando como o povo de Deus, alguém falou assim, ei, o que está acontecendo aqui? É o gigante? Eu me posiciono, vou lutar. O que quem lutar contra ele vai ganhar? Irmão, nessa noite eu te convido a lutar contra os gigantes. Amém. É muito fácil orar e falar, Jesus, esse gigante aqui é para o Senhor. Só que a palavra diz que nessa peleja não tereis que pelejar, mas aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que me posicionar. Então a primeira coisa que eu preciso trabalhar na minha vida é o engano, irmãos. E se a gente vê os cultos, o Senhor, graças a Deus, tem voltado à minha memória, eu lembro de algumas palavras que foram lançadas aqui. E um homem justo, os seus passos são confirmados pelo Senhor. Mas aquele que defere mal contra o seu próximo, a colheita dele já está lá, já está pronta. A gente não precisa se preocupar com quem está fazendo mal, com quem está enganando. O fim, é o fim. Esses dias a gente pegou o Uber e ele falou assim, eu falei, nossa, o sinal está claro que ele vem. O sinal está claro. Ele falou assim, eu não entendo muito, mas 70% vai descer. 70% vai descer. E eu aprendo que não está nas minhas mãos o direito de falar quem vai subir e quem vai descer. Mas a gente pode pensar de como que está e falar, Jesus, a surpresa, irmãos, não vai ser ver quem vai estar lá em cima. Não vai. Mas a surpresa vai ser quem vai estar lá embaixo. Então, olha o que o Senhor falou hoje para nós. Que a nossa esperança é a sua vinda. Que as riquezas do mundo não é aquilo que o Senhor tem para nós. Não quer dizer, irmãos, que crente não pode trabalhar e prosperar. Para com isso. Não quero nenhum crente aqui pobrezinho, não. Eu quero crentes aqui bem financeiramente, com as suas famílias indo bem, viajando. Mas assim, priorize o reino do Senhor. Porque as coisas que estão escritas na palavra, Ele não vai deixar faltar. Então eu quero vencer esse gigante, mas até onde eu estou disposto a me posicionar para vencer? Então vamos vencer esse gigante em partes, porque é assim que ele fica maior. Nenhum gigante nasceu gigante. A gente aprendeu que os nenéns nascem pequenininho. Para ficar gigante ele precisou de tempo. Então ele está se alimentando. E aonde eu vi que fala sobre engano? Está em 2 Coríntios 11:3, que vai dizer assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, a sua astúcia assim também seja corrompida e a vossa mente se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Uma vez que eu desci as águas, eu devo algo a Cristo. Porque se a gente fala que eu sou imagem e semelhança, o Danilo pregou aqui na ceia. Eu sou imagem e semelhança. Quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, irmãos, para mim vencer esse gigante aqui, eu preciso no mínimo lembrar que quando eu estou enganando, eu sou imagem
semelhança de Cristo. E Cristo não engana. Jesus não engana. Então a gente precisa vencer esse gigante na nossa vida. Aleluia. O engano é uma forma de mentira que traz dano propositalmente. Isso, propositalmente. Ninguém engana, foi sem querer. Peraí, eu vou brincar com a pastora, foi sem querer. Não, irmão, a palavra vai dizer que quem engana é propositalmente. Vai estar lá em Provérbios 12:5. Seria como fazer de boba a pessoa para ela tropeçar. Então o nosso gigante que a gente quer vencer hoje, ele quer fazer a gente tropeçar. Ah, engana aqui só hoje. Ah, engana a pastora aqui só hoje. Fala isso, mas é só hoje. E a gente tem, irmãos, o Espírito Santo de Deus que acusa aquilo que é verdade. Porque quando você vai fazer algo, pode ter certeza que dentro de você, não, se eu fizer isso é ruim. Mas se eu fizer assim, dá bom. É o Espírito Santo de Deus que está falando, não faça isso, porque isso vai dar ruim. Isso aqui vai dar bom. Então, você enganando, você está fazendo alguém tropeçar. E tem conta. Olha o que a gente leu. Tem 6 e 7 coisas que Deus abomina. E a mentira é uma delas, porque o estrago que a mentira faz, ela é terrível. E aí eu fui cavar mais um pouquinho. Em Provérbios 26, no seu capítulo 24, vai dizer assim: contudo, não devemos participar de enganações nem de brincadeirinha. Irmã, então todas vezes, né? Aí eu falo, Jesus não é fácil ser crente, não. Rapaz, quem me entendeu levantar a mão para servir Jesus é fácil? Não é, irmãos. Porque eu estou falando, a gente está alimentando esse gigante e a gente quer vencer ele hoje. Então, de pouquinho, a gente alimenta a mentira. Ela não cresce. A gente não faz uma mentira. Ela vem de pouquinho. Então, primeiro começa a enganar. O próprio coração pode ser enganado por si mesmo. Pois a palavra vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em Jeremias 17:9 vai dizer assim: nos últimos tempos, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Irmãos, a gente leu aqui Coríntios. E Coríntios está aqui, ó, no meu... Eu estou igual meu marido, eu já não quero mais saber de versículo não, quero guardar os textos aqui, ó, porque eu vou falar que está lá em Coríntios, quando você lê, vai bater no seu coração que a gente aprendeu lá. E quando eu li Coríntios, eu falei assim, nossa, glória a Deus que a gente está em outro livro que nós não apanhou hoje, né? Porque Coríntios eu apanhei todos os capítulos que eu permitia ler, eu falei, ai, isso aqui eu estou errando, ai, isso aqui eu preciso melhorar. E a palavra é isso, a palavra é nos confrontar e a gente saber onde a gente precisa melhorar. Porque eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Eu quero vencer esses gigantes e eu quero ver a trombeta soar. Por mais que está tudo muito conturbado, eu quero ouvir. Então, irmão, cuidado com o seu coração. Porque o gigante que você quer vencer está se alimentando. Então a palavra já nos dá indício que vai se levantar muitas pessoas enganando. E a gente não pode ser uma delas. A gente não pode ser uma delas. E aí a palavra vai dizer assim, que está lá em 2 João 1,7. Pois o engano é uma especialidade do anticristo e seu sistema. O próprio Satanás usa disfarce para enganar as pessoas. Irmãos, não aceite engano na sua vida, nem de brincadeirinha. Não aceite, irmãos, em nome de Jesus, não aceite, nem de brincadeirinha. E outra, a primeira coisa da mentira é o engano, e a gente precisa vencer. A segunda é a sofisma. E aí eu falei, quase que não sai, né? Falei, Jesus, você vai falar inglês na igreja, mas tem. Porque, como eu te disse, esse gigante ele não veio tão grande. A gente alimenta ele e depois vai ficar assim, Jesus, me ajuda a vencer esse gigante. Então hoje Jesus vai nos dar formas de vencer e que ele não volte para a nossa vida. E vai estar lá em 2 Coríntios 10, no seu versículo 4, que vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e anulando-nos a sofisma. Sofisma é uma mentira tão bem contada que parece até
bem contada que você fala, não, só pode ser verdade. Tem gente que, quando eu lembro que na minha criação na casa da minha mãe, ela fala assim, quem foi que mexeu nisso aqui? E a gente pequenininho, tem criança que não consegue mentir, mas tem criança que mente. Olha no meu olho, se você for olhar no meu olho, eu sei que você não está mentindo. Só que a gente está numa geração que a pessoa está olhando na bola do seu olho e está mentindo. É sofisma, gente. É sofisma, a gente precisa vencer ela. Quantas vezes a minha mãe falou, olha no meu olho para saber quem está falando a verdade. E hoje eu fico olhando esse ensinamento da minha mãe e falo assim, Jesus, como é que a gente vai vencer esse gigante se hoje as pessoas mentem tão bem que ninguém nem sabe o que é mentira? Como é que a gente vai fazer isso? Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a identificar aquilo que é sofisma. O que é sofisma? É uma história tão bem contada que parece verdade. Mas não é. Você está alimentando o seu gigante. Então, você pode ver que Coríntios está bem presente na ministração sobre mentira, que era o que Paulo lutava. Quando eu fui ver um pouquinho sobre a história de Colossenses, qual que era a orientação de Paulo? Eram os falsos mestres, pessoas que iam se levantar até mesmo dentro do ministério, porque hoje, irmãos, a gente pode olhar assim e falar, tem 20 membros, mas imagina se aqui tivesse 100. Aí a gente já tem aqui cada um no seu cargo bonitinho, mas aí levantar outro baterista, outro missionário, outro pastor, outros obreiros, e aí, irmãos, no nosso meio a palavra vai dizer, que talvez vai contar coisas tão bem. E eu e a pastora, eu tenho pedido muita orientação para a pastora sobre algumas coisas que eu estou vendo, porque quando você está trabalhando, você não tem tempo. Mas quando você está em casa, você fica ali, às vezes algumas horas ali vendo algumas coisas que está passando. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra vai dizer que ele vai enganar até os escolhidos. E se vocês verem as coisas que estão fazendo como se fosse fé, como se fosse algo, faça agora e Jesus... Não, irmãos. São mentiras tão bem contadas que está enganando até os escolhidos. Então a gente precisa, meu esposo falou e é real. Para a minha vida, se eu não der prioridade para as coisas do reino, eu vou praticar a sua. Porque quando a pastora fala assim, irmã, abre a igreja, aí a minha mente o quê? Se eu estou com a palavra, irmã, ela não tem tempo para bolar uma mentira. É sim ou não, a palavra me ensina. E aí eu falo pro meu marido, amor, agora eu entendo porque muita gente se afastou. Porque antes eu dava jeito. E no jeito a gente pode praticar algumas coisas dessas. Porque aí a pessoa fica triste, você vai contar a história. Quem nunca contou uma história para fugir de alguém que ficou triste porque você falou que não foi? Quem nunca? Só que a gente vai vencer esse gigante hoje. Então, irmãos, não se assuste, porque eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor me chamou, aquele culto na casa da Karina foi muito real. Por causa do ministério que a gente tem em Cristo, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, irmãos, já estou me preparando para arrumar novos inimigos. Porque uma vez que você escolhe a palavra de Deus e falar a verdade, não tenha dúvida, você vai arrumar inimigos. Porque as pessoas gostam de mentiras ou sofismas. Mentiras tão bem contadas que vão parecer verdades. Só que eu estou lá na minha casa estudando essa palavra e falando, Jesus, aonde eu menti, porque tem várias coisas aqui, me ajuda a falar a verdade. Não importa se a pessoa amanhã não vai falar comigo, não importa se ela vai me bloquear, não importa, Jesus, mas eu quero ser uma nova criatura e esse gigante não pode ter mais poder na minha vida. Nas pequenas coisas, irmãos, eu quero vencer esse gigante. Eu não quero aqui fazer todas essas terça-feiras, sair aqui debaixo de oração, mas quando eu for me analisar, porque é no final do ano, então eu vou dizer para vocês, está chegando, viu? Falta pouco. Se vocês olharem, os dias está breve. Daqui a pouco nós estamos no final do ano, a gente vai pegar ali e vai falar assim, porque eu ia emagrecer, eu ia fazer uma escola, eu ia isso, eu ia aquilo, eu ia ser melhor na igreja. Rapaz, não fiz nada. Aí a gente fica, nossa, passou o ano e eu fiz o quê? Eu fiz nada. Não, irmãos, eu já estou começando a me examinar hoje. Na minha casa eu já fico, Jesus, aonde eu posso estar mentindo? Aonde esse gigante está se alimentando? Eu não quero ele na minha vida. E que para isso, Jesus, se for necessário, eu andar sozinha. Porque o mundo gosta da mentira e eu não quero praticar mentira na minha vida. Porque a palavra diz o quê? Já não sou mais
sendo enganado. Então, para a gente vencer esse gigante, a gente precisa parar de alimentar eles. E eu vou trazer um exemplo de sofisma nos dias atuais. São as estratégias de marketing, como o Papai Noel, o coelhinho da Páscoa, que embora todo mundo saiba que não existe, mas mesmo assim eles são usados. Então, se você não sabe o que é sofisma, cuidado que você pode estar praticando ela no seu dia a dia. Para mentir para o teu pastor, para mentir para a esposa, para mentir para a mãe. Então, irmãos, não acredite em sofisma. E se você quiser dizer aonde, Fernanda, aonde tem essa palavra na Bíblia? Em 2 Coríntios, que a gente leu aqui, 2,16, em Romanos 12,2, Colossenses 2,8 e João 8,32. Vai nos ensinar para a gente não praticar. Outra coisa que esse gigante se alimenta é a falsidade. Ele se alimenta, irmãos. Em Salmos, no seu capítulo 12, no seu versículo 2, vai dizer assim: falam com falsidades uns aos outros e falam com lábios bajuladores e coração fingido. Olha o que esse gigante não faz. Como que ele se alimenta? E quantas das vezes não a gente vê aquela pessoa que a gente sabe que é falsa conosco, mas nos bajula? Tem pessoas que o próprio Espírito faz a gente sentir que tem alguma coisa que não conecta, mas a gente tem que andar com paz com todos, a gente fica ali, mas o Espírito Santo não se incomoda. E aí ele fala: irmãos, cuidado com o coração, porque ele é fingido. E a gente precisa falar: Jesus, passeia nas ruas do meu coração. A palavra vai dizer: esquadrinha o meu andar, conhece o meu deitar. Ainda que a palavra não saia, olha lá, ainda que eu não falei, quem é o meu Criador já sabe o que eu vou falar. Ele sabe que a gente tem a chance, a gente está estudando aqui em cristologia e está vendo que a gente tem a todo tempo a oportunidade de fazer o certo e errado, de vencer ou continuar alimentando. A decisão de ser um Davi é sua hoje. A decisão de se posicionar e vencer esse gigante é totalmente tua. Armas o Senhor está nos dando. A falsidade ou fingimento é uma das mentiras que mais fere as pessoas, pois os mentirosos usam como máscara e conseguem enganar as pessoas. Provérbios 12:20 vai dizer: como os gibeonitas que enganaram o povo de Deus quando usaram de estratagemas e foram se fingindo de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odre de vinhos velhos e rotos e consertados. Ou seja, a palavra dá exemplo de pessoas que fizeram o quê? Foram falsas. Eu fui estudar pessoas que mentiram, irmão. Não é só em Gênesis. Abraão também mentiu. Quando ele estava lá na terra dele com a sua esposa, o que ele falou? Não é minha esposa, não. Então a gente tem exemplos de pessoas para a gente não seguir, porque é alimentar. Aí a gente fala assim: Jesus, mas essa mentira está tão grande agora, eu quero vencer esse gigante. Mas aí Jesus olha e fala: mas tu está alimentando ele. Ele era pequenininho, agora ele está assim, por que você está alimentando ele? Então, irmão, a gente não vai vencer ele se a gente não parar de alimentar ele. Nos tempos atuais, quase tudo pode ser pirateado ou falsificado. As pessoas estão se acostumando com as coisas falsas, o que demonstra uma inversão dos seus valores, que vai estar lá em Levítico 19, no seu capítulo 11. Na vida cristã é preciso aprender a falar a verdade em amor. Tem gente que fala assim: eu falei com o Danilo e ele que aguente se quiser. Irmão, a palavra está dizendo para mim falar a verdade em amor. Dizer a verdade não quer dizer que eu tenho que ferir. Então vamos vencer esse gigante da mentira falando a verdade em amor. Não sou eu, é a palavra do Senhor. E a gente vai chegar lá para a gente estar nele. E Efésios 4:15 vai dizer: pois não devemos ofender ninguém, mas também não podemos ser falsos, e sim desviar de toda a falsidade da boca que te afasta da perversidade dos lábios. Em Provérbios 4:24 vai dizer: a sabedoria que vem de Deus não tem fingimento. Em Tiago 3:17 vai dizer: o Senhor não se agrada
nada de nenhum tipo de fraude, que é a falsidade. Então, irmãos, olha, vamos ser real. Vamos analisar a palavra. Não adianta eu querer vencer o gigante e falar, tá bom, eu não vou enganar mais, eu não vou fazer mais sofisma, mas eu vou continuar sendo falso. Aí a gente vai vencer ele hoje, vai orar, ele vai cair por terra, mas você pode ter certeza que amanhã ele vai acordar. Ele vai acordar, pode ter certeza. Porque é o gigante que a gente derruba aqui e ele desperta. Irmãos, evite todo tipo de fingimento ou falsidade. E eu já testemunhei isso para pastor. Uma vez, eu coloquei no ministério, quando eu aceitei Jesus, né, que deu amor, a gente ouviu aqui hoje, volte às primeiras práticas, o primeiro amor. E a minha pastora, ela falava assim, irmãos, quem pode limpar a igreja? E eu, jovem, né? A gente não trabalha fora, né, Vitória? A gente tem uma energia, né? Eu falei, pastor, eu vou limpar a igreja. E aí eu coloquei o meu nome lá. E quando eu coloquei meu nome, chegou o dia dessa limpeza na igreja. E eu, sabe quando você sente vontade? Você acorda e fala assim, irmãos, ali eu tava assim, sabe, a nova criatura. Cheguei na pastora e falei assim, ela, irmãos, porque cheguei aqui, só tinha 2 e 3 limpando a igreja, o que aconteceu? Aí eu chamei ela e falei, pastora, eu não vim pra igreja porque eu não quis. Irmãos, parece que eu dei um tapa na pastora, ela me pôs de banco, ela tirou a fé, ela ficou furiosa. Tá vendo a mentira? Ela queria contar uma história e a gente é assim. Às vezes a pessoa tá te falando a verdade, mas a gente tá tão alimentado com a mentira que a gente quer que a pessoa conte uma história, irmão. E eu falei pra ela, não, pastor, eu levantei sem vontade. Jesus, cala o cachorro aí, irmão. Deus. Misericórdia. Misericórdia, Jeová. E ali eu já vi, irmãos, às vezes por você falar a verdade, todo mundo quer uma história bem contada. E no nosso dia de hoje não é diferente. No meu coração tinha verdade, mas ela já estava alimentada com a mentira. Então, quando eu falei a verdade, ofendeu e ela me puniu. Eu fui punida ali, naquela hora, na frente de todo mundo, eu fui punida. Tirou minha ceia, me deixou ali no banco e eu fiquei, irmãos. E aí você vê como que a gente, esse gigante que a gente vai vencer, por isso que eu estou falando para você, você vai vencer ele hoje, mas toma cuidado para você não alimentar ele a partir de amanhã, porque hoje você tem conhecimento da palavra de como você alimenta ele, de como você alimenta ele com coisas pequenas. Próximo, omissão. Marcos 4:22. Pois nada que está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. A omissão acontece quando a pessoa não conta a verdade. Portanto, é a forma de engano, falsidade e ilusão, o que não pode ter outro nome senão mentira. As atitudes omissas são mais mentirosas do que muitas palavras. Portanto, aquele que não sabe o que deve fazer o bem e não faz, está cometendo pecado, irmãos. Tiago 4:17. Omitir a verdade é a mesma coisa que mentir. Sabe que tem que falar assim? Mas eu não menti, eu omiti. Aí o que a palavra vai dizer? Sim, sim? Não, não. Passou disso, procedência maligna. E quem é o pai da mentira? Ah, nós estamos falando que a gente quer vencer alguém que a gente está se tornando filho, não está fazendo sentido. Ah, eu quero vencer o gigante da mentira, mas eu omito algumas coisas. Se a pastora perguntar, era assim, mas eu vou fazer assim. E quantos de nós não faz isso? Omite para evitar um conflito, omite, só que assim a palavra está dizendo, irmão, fale a verdade, fale a verdade. É mais fácil ela ficar brava aqui na terra do que naquele grande dia ele abrir o livro e falar, peraí. Ed, naquele dia você não veio pro culto e você omitiu.
Irmão, chega de omitir hoje em nome de Jesus. Amém. Vença isso na sua vida. Sim, sim, não, não. Se eu posso fazer, eu faço. Se eu não posso, não. A gente precisa trabalhar esse negócio de falar não. Tem gente que se ouvir não, parece que fica tiro leve. Pula, negócio assim. Não, irmão. Não é não, sim é sim. A palavra está me ensinando que se eu fizer algo diferente é procedência maligna. Então hoje vocês vão ouvir sim ou não. Não dou mais jeitinho, porque é procedência maligna e esse gigante vai ter que sair da minha vida. Uma vez que eu conheço a palavra, irmãos, eu não posso mais estar praticando a mentira. Uma vez que eu conheço as escrituras, eu não posso praticar a mentira. E muito menos omitir. É uma mentirinha. Não, é só omitir. Só que a palavra está dizendo que aquilo que eu omitir será manifesto. Aquilo que eu faço escondido será revelado, irmão. Aí a gente fica assim, não, eu vou falar aqui, menina, é um segredo. É um segredo. Aí a gente esquece que o dono do segredo está aqui, ó, Lanja. Eita, olha. A gente esquece, não é, irmãos? Tá no nosso dia a dia, a gente esquece, irmãos. Eu tô falando, tô pregando pra mim. Em casa eu fiquei lá, Jesus. Quando a pastora colocou lá o gigante, eu não olhei direito esse gigante. Eu achei que ele seria mais fácil. Eu achei que esse gigante aqui seria levinho, mas não, irmão. É um gigante que está me confrontando, é um gigante que está... Opa, lembra das primeiras vezes que você aprendeu. Lembra das vezes que você foi punida por falar a verdade. É isso que Cristo quer de nós. Muitas pessoas vivem enganadas pela religiosidade e porque elas fazem oculto ou só refere a vergonha. Irmãos, o que você está fazendo em oculto vai ser revelado, não se engane não. Quem pensa que pode omitir algo de errado para sempre está enganando a si mesmo. Deus sabe de tudo que acontece conosco e não se agrada quando pensamos que podemos omitir algo de alguém. Mas nunca conseguiremos omitir nada de Deus, que vai estar lá em Isaías 29:15. Quanto antes a verdade aparecer é melhor. E eu tenho um exemplo, eu posso falar, porque a pastora às vezes ela fala sobre isso. Quem conhece a pastora sabe que a gente teve muito embate, irmãos. E aí ela pregando aqui, ela fez uma referência. Sabe que eu fico feliz? Porque o que eu tinha para falar para ela, eu mandei para ela em 30 áudios. Peguei entendeu? Peguei o celular. Irmão, a palavra ensina que eu peguei o celular e falei assim, a gente não consegue sentar para trocar uma ideia? E vamos lá, igreja. Não está bem com o irmão, troca uma ideia. Fala a verdade. Se o irmão vai ficar triste com você, o problema é dele. Eu estou cumprindo a palavra. Se esse é o cara que fosse dos tempos antigos, seríamos fumegados, foi o que a pastora falou agora. Se não está bem, não sobe. A gente precisa ser verdadeiro, irmão. E eu peguei meu celular, não é bonito isso. Mas hoje eu entendo que eu fiz algo que era verdade, porque eu não quero naquele grande dia que Jesus pegue meu WhatsApp e fala lá o que você falou dessa sua amiga pastora. Não, eu mandei para ela 30 áudios, 30, irmão. Nem meu marido escutou, não tinha testemunha, só Deus. Falei, é isso, ele machucou naquilo que... Comecei, irmão. Irmão, eu não sei como é que eu gravei 30 áudios para ela, não sei se ela ouviu tudo, mas eu gravei. O que eu fico feliz, irmão, é que as minhas... O que eu sentia, eu falei para a pessoa. Eu não fui contaminar outras pessoas, eu falei para a pessoa. Quando eu cheguei em outra pessoa, eu falei, me ajude em oração, eu preciso amar, eu preciso liberar perdão. Eu estou frustrado, eu estou triste. Era alguém que eu deitaria no chão para ela passar por cima. Mas com as brechas que foram dadas, perdi vários sentimentos. Portanto, eu mandei uma palavra muito forte e depois eu fui no presbítero, porque a gente faz uns... Depois, Aí eu fui no presbítero e falei, amor, manda isso aqui para a pastora. Você acha que isso aqui foi pesado? Aí ele, amor, você tem que pedir perdão, Rita. Entendeu, irmãos? Obrigado, Danilo. Mas, irmãos, vamos ser assim, sabe? Não tá bem com o irmão, achou que o irmão jogou a mão de... Vamos ser sinceros, sabe por quê? Pra gente olhar olho no olho com sinceridade, com verdade. Pra gente olhar um no olho do outro com a verdade, irmãos.
Meu pai, bobos somos nós de achar, eu vou falar aqui, vai ficar aqui. Eu senti, eu vou te contar um segredo, bom? Só nós duas. Só que você esquece que Deus está vendo. E se ele, e a pastora está falando muito que é a intenção de coração. Se Jesus vê, irmão, que a intenção do coração é bom, fique em paz. Mas se Jesus passear na rua do seu coração e ver que a intenção é prejudicar teu irmão, irmão, a conta é aqui na terra. Não é no céu, não. No juízo final vai abrir o livro. Lá no juízo final já não vai ter o que fazer. Isso que ninguém entendeu. Lá no juízo final não vai ter. Peraí, Jesus, deixa eu pedir para a pastora, me perdoa. Igor, me perdoa. Não, irmão. Lá é porque a conta já encheu e ele vai abrir. Você vai falar, basta de mim que eu não te conheço. Mas eu preguei, expulsei demônio, limpei a igreja, abri, fechei, andei com a pastora. Aparta de mim que eu não te conheço. Aleluia. É isso que a igreja precisa entender. O que é que a gente está plantando dia após dia? Qual é o fruto que está saindo de nós dia após dia? Foi legal a pastora ouvir tudo aquilo? Não. Quando a gente sentou, foi legal ouvir o que ela pensava de mim? Não, mas irmão, a verdade liberta. Hoje a gente pode se olhar com o que é verdade e ela sabe se tiver alguma coisa que não está bom, ela vai ter que me aguentar. Vai, irmão. E qualquer um de vocês, se eu tiver alguma coisa, eu vou procurar para a gente consertar na verdade. Com amor, hein? Só assim a igreja do Senhor vai crescer. Então, por isso que eu estou falando, não vamos vencer o gigante da mentira se eu não vencer ele dentro de mim. Se eu não vencer ele dia após dia. Pastora, ontem ela me fez uma pergunta. Eu falei, pastora, hoje eu não vou. E é tão gostoso isso, irmãos, de falar a verdade. Pastor, eu não vou, tá bom? De ser verdadeiro. Porque naquele grande dia eu quero que ele abra e fale assim, olha, porque Abraão, e aí eu vou trazer para vocês referência, porque a gente gosta de palavra. Mas é isso, meu irmão. Mas mostra na Bíblia. Aqui, ó. Lembre-se de uma coisa, quando ele abrir, não vai ser para falar assim, eu te perdoo. Não é, desce. Mas desce. Não tem mais o que fazer não, irmão, ó, para baixo. Então, você tem tempo de se arrepender agora, você tem tempo. Nós temos tempo de fazer certo agora. Nós temos tempo de vencer esse gigante agora. Nós temos tempo de viver o novo de Deus agora. Nós temos tempo de ser uma nova criatura agora, hoje. Amém. Ilusão. 2 Timóteo 4:4. E se recusaram a dar ouvido à verdade e entregaram-se a fábulas. Irmão, vamos ler Bíblia, irmão. Tá vindo umas fábulas aí. Vou tirar aqui, que eu não sei por que eu tô sonhando. Deve ser precisando da vergonha, meu Deus. Vai, vamos lá. Peraí. Irmãos, fábulas. A gente precisa entender. Recebe aí, licença. Vai ser curado. Obrigada. Vamos entender a palavra, vamos entender aquilo que era na cruz do Calvário. Teu sangue me limpa de todo pecado. Pelas suas pisaduras somos sarados. Irmão, o povo teve a oportunidade. Olha como que a gente não vence esse gigante. E a gente fica na sofisma. Porque as mentiras estão sendo contadas tão bonitinho que os crentes estão pegando para si. Cristo ou Barrabás? Todo mundo, Barrabás. Barrabás, quem está aqui em cristologia vai ouvir falar. A verdade está na cara de todo mundo e hoje não é em vão o ensinamento e a palavra de hoje. Às vezes a verdade está na nossa cara e a gente está, Barrabás, Barrabás. Jesus está aqui com a verdade, a gente está, Barrabás. A gente continua se inclinando para a mentira, alimentando um gigante que a gente diz
começou a brincar. Espírito Santo, Espírito Santo. Fala aqui. Eu falei, não pode abrir a Bíblia assim, né? Porque vai que sai uma palavra que você não entende a tradução, faz errado, né? Aí aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Irmão, quando eu sosseguei, o Espírito Santo deu a visão. Sonhando. Aí é mais uma coisa, né? Porque você ora, aí você descansa, dorme, Deus fala, acordei e falei, não entendi nada, amor, e esse sonho? E vai pra onde? E faz isso, e faz aquilo. Irmãos, se você não tem certeza se é certo ou errado, se é mentira, se é verdade, examine. Examine. Jesus está falando isso com a gente aqui, ó. E vamos aproveitar enquanto a igreja não está cheia. Vamos aproveitar, irmão. Que depois que encher, ai, coitado dos responsáveis. Em Salmo 101, 7 vai dizer assim: quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Aí a gente fica assim, Deus, por que aquela pessoa não vem mais? Porque está na... Não, irmão. Se estiver mentindo, não vai habitar. A gente, mas Jesus perdoa. Porque Deus é amor. Ele é amor. Mas ele também se cansa de gente mentirosa. Ele também se cansa dele estar ensinando e a gente continua praticando. Por isso que ele fala para a gente se examinar. Glória a Deus que nós estamos no tempo da graça. Dá tempo de chegar em casa e chorar e falar, Jesus, eu aprendi, mas eu menti aqui, ó. Minha mãe ligou, não quis atender e falei que estava, oh, Jesus, misericórdia. Dá tempo, irmão. Em Tiago 3, no 14, vai dizer assim: no entanto, se abriga em vosso coração inveja, amargura, ambição, egoísmo, não vos orgulhe disso, nem procures negar a verdade. Irmão, se esse sentimento está passeando aí, seja real, seja verdadeiro. Se olha no espelho e fala assim, Jesus, a mentira ainda está aqui. E a gente, terça-feira, estava lá orando, mas olha, deu uma vontadezinha assim de eu mentir, de iludir, de enganar, de deu uma vontade. fábula. Chama o Espírito Santo, irmãos, ele nos ajuda. Chama o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Eu sei que é duro, irmão, queria trazer aqui, recebe, o gigante caiu. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou comigo em casa. Filha, para você vencer esse gigante, você precisa parar de alimentar ele. Não alimente ele. Seu bichinho doméstico. Não aceite nenhum tipo de mentira na sua vida. Ai, eu tô nessa. Não aceite, irmãos. Não aceite. Caim mentiu para Deus sobre o seu irmão Abel, dizendo, não sou eu o guardião do meu irmão. Quantas das vezes a gente está derramando sangue do nosso irmão porque a gente está mentindo, ou iludindo, ou enganando? Quantas? Como assim? Quantas? Abraão mentiu sobre a sua esposa Sara, dizendo que ela era apenas a sua irmã para protegê-la no Egito. Está lá em Gênesis 12, 13. Isaac também mentiu. Irmão, olha isso. Ó, cuidado com quem que você anda. Porque se você anda com quem vai falar a verdade, você vai começar a praticar a verdade. Mas se você anda com quem engana, omite, ilude, você vai fazer igual. Porque aqui é a mesma linhagem de família. Isaac também mentiu sobre Rebeca, chamando-a de irmã em vez de esposo. Vai estar lá em Gênesis 26, 7. Sabe quem mais enganou? Que vai estar dentro do gigante que a gente quer vencer? Jacó enganou seu pai Isaac, fazendo-se passar pelo seu irmão Esaú para receber a bênção. Querem mais? Já estava sobre ele. Olha isso aqui. Raquel roubou os ídolos do seu pai e mentiu dizendo que estava menstruada para evitar ser descoberta. Gênesis 31, no 19, do 34 ao 35. Os irmãos de José mentiram para o seu pai, dizendo que eles haviam sido devorados por um animal. Irmão, tá vendo tanto de mentira? E aí eu falei assim, Jesus, por que tudo isso ficou aqui? É para a gente não praticar. Porque aqui onde foi o tema proposto, vai dizer o quê? Eu sou uma nova criatura. Irmão, como é que eu posso ser nova se de mim está saindo mentira, porfia, sofisma, ilusão? A pessoa está vendo que você está mentindo e você está fazendo igual palhaço marabalista. Já viu um mentiroso? Às vezes ele está mentindo na tua cara e você está assim. Eu já sei a verdade. Continua. Com Jesus é assim. Ele sabe onde a gente está falando a verdade. Ele está mentindo. Ele olha para a nossa cara e fica. Continua.
Continua. Só que o Espírito Santo de Deus fica, filha, aí não. Filha, aí não. Não. A todo tempo o Espírito Santo nos incomoda, irmão. A todo tempo o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Chama a nossa atenção se for necessário, porque o sonho, meu marido falou assim, amor, essa parte aqui do sonho é um alerta. Porque você às vezes, o que você falou em casa, vida? Eu tomo muitas dores dos outros, né? É um defeito, eu tô aqui, Jesus não quer me colocar mais no lugar de mim, não. Quem morreu na cruz foi o Senhor, então vem cá. Porque quem me criou foi Jesus, irmão. Às vezes eu tô tomando a dor do irmão, e quem tomou minha dor foi Jesus, né? Mas eu falo, Jesus me ajuda aqui, porque ele teve a interpretação do sonho, ele falou, tu tá tomando a dor, cuidado. Tá, entendeu? Porque eu falei, eu quero vencer, então não está sendo fácil estar aqui ministrando para vocês, porque eu tive que trabalhar esse gigante todos os dias para chegar aqui e falar, na minha vida não, vai continuar diminuir o ciclo de pessoas, porque vai ser verdade, vai ser de verdade, não posso brincar. Eu quero ir para o céu, irmãos, os sinais já estão aí, não vou perder tempo não. Moisés mentiu ao faraó dizendo que os israelitas iriam celebrar uma festa a Deus e depois voltariam. Eu vou ali, viu, pastor? Depois eu volto. Tá. Falar nada. E o último. E tem muito, viu, irmãos? Se vocês quiserem um perfil de tudo isso que eu falei aqui, pessoas que praticaram isso na palavra, só que o que a palavra me ensina? Teve gente que praticou, se arrependeu e hoje está aqui servindo de exemplo. Se a gente fosse a próxima Bíblia, o que seria escrito sobre nós? A Fernanda foi aquela que serviu na igreja, mas foi lá, virou um pastor, pediu perdão e caminhou. O Danilo era mais caladinho, mas quando falava, às vezes dava uma dorzinha no irmão, mas tinha amor, perdoou, caminhou. O que vai ser escrito sobre a nossa história? O Mateus é quietinho, mas tá ali de olho. Quando tem oportunidade, corrige na palavra, tem que ser junto e caminhar na justiça, irmãos. Tem que caminhar. E amor. Quantas vezes no trabalho a gente tem a oportunidade de mentir? Hoje mesmo minha colega falou assim, vamos pro plano. Eu falei, eu não vou. Aí ela, por que você não vai? Porque tem que vir. Eu falei, porque eu não vou. Eu falei, porque eu preciso continuar estudando. Ela, não. Eu não tenho mais chefe, irmãos. Meu chefe é Jeová. Se eu olhar para ele e falar, Jesus, você gosta de ele? Tô indo. Jesus fala, volta, vai estar. Volto. Jesus, mas e as contas boletas? Entendeu? Estou vendo pela fé, irmão. Sabe por quê? Quando eu aceitei Jesus, eu não tinha emprego. E eu ganhava sapato na caixa, roupa na caixa, eu não ficava mendigando para ninguém, não. A Assembleia de Deus do Santa Mara, que os jovens podem falar. Ninguém sabia que eu morava numa casa de pau. Que eu não tinha banheiro para tomar banho. Ninguém sabia. Que eu não ficava mendigando. Eu não ia para a igreja. Eu não tenho banheiro para tomar banho. Não tenho. Não, irmão. Eu pegava a roupinha lá, sabe? Porque hoje nós temos lava e seca. Entendeu? Então você me vê todo dia com a mesma roupa, glória a Deus, estou economizando. Glória! Mas eu ia, irmão, com a alegria lá, no meio dos jovens, que jovem tem energia. Você às vezes está acabado, mas está lá. Vitória. Quando o pastor foi descobrir onde é que eu morava, ele se assustou. Ele falou assim, mas eu não moro aqui, mas não. Porque não pode condizer, irmão. Não pode. O que ele me promete é muito maior, é muito melhor, não pode condizer com a... Claro que hoje eu falo que, hoje a gente canta assim, e agora canta as crianças, né? A gente já não canta, agora a gente já é adulto, né? Mas tem coisas que estão roubando a nossa essência, está roubando a pureza do nosso coração para com Cristo. Foi o que o Diego falou, muitos poderiam estar aqui, mas Jesus quer que a gente esteja aqui, porque a gente hoje sentou para aprender, para amanhã ensinar, e não praticar, porque, irmãos, praticar agora, você tem perdão, mas não esqueça que aquilo que você não consertou tem um juízo final e vai ser revelado Para todo mundo ver. Então aquilo que você não falou, para finalizar, Jesus falou aqui no domingo sobre Ananias e Safira, irmão. Primeiro domingo. Mentiu, vendeu e mentiu. E sabe o que é engraçado? Vendeu, mentiu e não focou aqui para quem estava mentindo. Porque naquele tempo não era assim, eu estou mentindo para a pastora, Luciana, carne. Estou mentindo para o próprio Deus, para o próprio Espírito Santo. E quantas vezes a gente não mente para o Espírito Santo de Deus?
Quantas vezes? Quantas vezes? Ai, Deus, me socorre. Quantas a gente não mente? A Mônica louvou aqui. Quantas vezes Deus manda a gente orar, a gente não quer orar? Quantas vezes Jesus manda a gente perdoar, a gente não quer perdoar? Quantas vezes? Mas a gente vai vencer esse gigante hoje. Se a igreja crê, porque eu creio que eu vou vencer ele hoje. Eu creio, porque eu vou continuar. Vai chegar o próximo gigante, mas esse é um gigante que eu vou estar aqui, ó, igual Davi. Ah, é? Quanto que ele vai ganhar? Isso aqui pode custar minha salvação? Então eu vou ficar mais... Irmãos, o Danilo sabe, já fui para embate já, irmãos. Porque esse negócio de ter que falar a verdade... Tá falando a verdade, tô falando a verdade. Você olha na cara da pessoa e tá falando que ela tá mentindo. E aí você fica assim, Jesus, que difícil, Deus. Então, irmãos, não tem receitinha. Ou você para de alimentar ele, ou eu tenho uma triste notícia para você. O inferno te espera. A sua conta vai chegar. A partir de hoje, escolha falar a verdade. A partir de hoje, escolha ser de verdade. Doa quem doer. Vai doer, irmão. Já vou te preparar. Quando você falar não, vai ter gente que vai ficar implicada, vai te olhar estranho um dia, mas é a realidade. Então, eu creio que a gente venceu esse gigante porque a palavra me garante que se eu conhecer a verdade, ela já me libertou. Eu estou liberta. Eu não vou alimentar ele. Mas só fique na vigilância para você não alimentar ele aos poucos. E depois eu fiquei, pastor, eu preciso vencer um gigante. Tá saindo do poço aqui, ó, eu não fico contando não. Mas já saiu mentira aqui um monte de vezes. Ou seja, a gente continua praticando mentira dentro da igreja. Porque tá saindo aqui, eu tô reparando as palavras que saem aqui. Inveja não para de sair. E a pastora já falou aqui, irmão, não inveja quem tá lá fora, a gente não sabe o fim. É mais fácil andar de pé do que eu ter uma... Qual que é o carro do ano aí? Que agora o cara falou que comprou um carro que ele só consegue ir pra frente e pra trás. Que agora é um carro cibernético. O Wesley Safadão. Comprou um carro que ele é cibernético. Ele falou, eu só consegui ir pra frente e pra trás. Porque ele não sabe mexer. É tecnologia. E às vezes a gente inveja o Igor. Olha, você viu o Igor? Você viu, menino? Mas só ele sabe como que ele faz. Só ele sabe. O do mundo também acorda cedo, trabalha. Então tá vendo tanto de mentira que a gente tem que tomar cuidado pra gente não alimentar? Tanta coisa que a gente olha e deseja, que é mentira e a gente fica... Ai, Jesus, eu olho jejum, entrega aqui na casa do Senhor e tá só o sangue. Não, irmão. No tempo dele ele te abençoou porque eu vivi isso. Não precisei contar pra ninguém, não. No tempo dele ele levantou alguém, essa pessoa foi e melhor. Não dei um tostão, não. Nem colocou lá minha cara na irmãzinha, coitada, tava precisando e ajudando. Não. Tá lá a casa da minha mãe construída, eu falo até pro Danilo, que ela só não recebeu tudo porque ela foi apressadinha, sabe? Quando ela viu lá tudo de pé, a janela, ela botou os irmãos pra fora e falou, irmão, não consigo pagar no Rio, não. Sai! Ele vai ser a janela e a porta, daí eu me viro. E entrou. Que ele queria fazer lá, queria fazer tudo. Então quando Jesus vai dar bênção, irmão, ela vai vir completa. Então... Vença esse gigante hoje, irmãos, na oração. Mas vença ele com as suas atitudes. A mentira é algo que aborrece profundamente a Deus. A gente leu em Provérbios 12, 22. Por isso a palavra de Deus deixa claro que todos os mentirosos, irmãos, então não é uma mentirinha, um enganinho. A parte que lhe cabe será no lago que arde no fogo do enxofre. Está em Apocalipse 21, 8. Então devemos voltar para a verdade e combater todo tipo de mentira com a verdade, que é a palavra de Deus. Está em João 17, 17. Ninguém gosta de ser enganado. Precisamos fazer a oração do salmista que está no Salmo 120, pedindo a proteção para a nossa vida, para não cometermos esse tipo de erro. Deus é verdade e não aceita nenhum tipo de mentira. Amém, igreja? Amém. É assim que você vai vencer esse gigante. Não alimentando ele. Não tem receitinha. Ou a gente deixa no altar. E aí a pastora já me dá uma... A gente troca às vezes uma mensagem. Ela manda assim, Fernanda, no fruto do Espírito você tem todos. Se não tiver todo, tem nenhum. Então, irmão, olha o segredo, viu? Ou a gente tem todos... E se vocês não lembram, eu lembro. Ou vocês têm todos, ou vocês não têm nenhum. Cabe a nós
o que vai acontecer lá naquele grande dia. Vamos se colocar de pé e orar, e que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações, porque não tem para onde fugir. Podia trazer aqui palavras bonitas, mas não é isso. Mas a gente vai vencer esse gigante com uma palavra que foi tirada aqui hoje. Que toda mentira saia da nossa vida como igreja, e que toda mentira que já foi levantada contra nossas vidas, que sejam claras, irmão, que a palavra fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e a palavra do Senhor me garante que aquilo que foi falado em mentira no oculto